Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Duas boas-vindas a vocês que querem saber mais dessas questões que envolvem os relacionamentos das pessoas e uns aspectos bem especiais. Eu tenho uma convidada, Ana Hirschburg. A Ana é psicóloga, ela atende casais e atende adolescentes. E ela vai nos contar algumas coisas, porque o tema que ela vai trazer hoje, já conto. Ana, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Boa noite. Você, Olha, obrigada pelo convite. É ótimo estar com você aqui. Muito obrigada. Mas você vai falar sobre apagão sexual. Já começa contando o que você chama de apagão sexual. Então, vamos falar assim, para falar de apagão sexual, tem algo muito curioso. Hoje em dia a gente vê as pessoas falando muito de sexo nas redes sociais, no cotidiano, a publicidade mostra, não é? E aí nós temos um grande paradoxo. Por quê? Segundo pesquisas recentes, que eu vou explicar um pouco mais, né, do que se trata, as pessoas, e principalmente a geração Z, diminuiu muito a frequência sexual, né, o número de relações sexuais em relação às gerações anteriores. Baby Boomers, geração X, Millennials, né? Nós temos a geração Z. Tá. Diminuiu a quantidade de atividades sexuais, então, numa faixa etária. Que faixa etária nós estamos falando? Então, nós estamos Explica para quem está falando, ouvindo isso. nós estamos falando de pessoas nascidas entre 1995 e 2010. Ou seja, pessoas que hoje têm mais ou menos de 15 a 30 anos. Olha, são jovens adultos. Sim, ou seja, nós temos também os adolescentes. Sim, né? isso. E temos até os jovens adultos. E essa pesquisa, então, né, aproveitando, vamos falar de como se chegou a essa conclusão, não é? Essa pesquisa, na verdade, o resultado dessa pesquisa, ele saiu em 2017, tá? Pensando agora, a pandemia foi 2020, né? Uma psicóloga social americana chamada Jean, né? É Jean, então não sei se é Jean, Twente, da Faculdade de San Diego, na Califórnia, realizou uma pesquisa extensa ao longo de anos e focando mais ou menos na atividade sexual das várias gerações. E, surpreendentemente, ela verificou que essa geração mais jovem, essa que nós estamos falando, a chamada geração Z, mantinha um número, assim, as pesquisas mostram mais ou menos 40% menor de atividade sexual em relação às anteriores. Fato bastante curioso. E aí surgiu o termo apagão sexual, que foi incorporado pela mídia, né? Tá. E que, se a gente se aprofundar, né, Oswaldo, que é o que eu pretendo aqui, a gente vai ver que de banal ele não tem nada, né? Pois é um termo que dá uma sensação de que você está falando de toda uma geração, durante muitos anos, então, um grupo grande de pessoas. Sim. Que teria menos atividades sexuais, apareceria menos, então, nas pesquisas de frequências coitais. Sim. Nós estamos falando de frequências coitais, de relações sexuais genitais. É isso? Então, a coisa não fica tão clara assim. Por quê? Vamos pensar o seguinte. A geração Z é a primeira geração que já nasceu
numa época de internet e smartphone. Claro. É a primeira, não é? Então, as outras gerações, elas pegaram essa transição do analógico para o digital. Esta já nasce imersa nessa questão das telas. Um outro formato de aprendizado e outro formato de interação. De interação com o outro, né? Mas eu gostaria de ampliar um pouco o tema. Eu sou psicanalista, né? De sair um pouco dessa questão estatística e ampliar um pouquinho essa questão, né? Então, só para ficar claro, ela não fala de diminuição de desejo. Não fala de diminuição de atividades desejo. Sexuais presenciais com Isso, genitais. Né? E eu acho que é muito fácil, né, a gente entender os motivos do porquê disso. É a primeira geração que tem as relações mediadas por uma tela, né? Não que as outras não tivessem, mas assim, a primeira, que assim, eu posso me relacionar com o outro mediado por uma tela. Então eu não preciso exatamente desse encontro presencial. Inclusive, ele me assusta. Por quê? Porque o outro é uma alteridade, né? Então, se eu vou encontrar esse outro presencialmente, eu posso frustrá-lo, ele pode me frustrar. Nós temos a pornografia de fundo, né? Um grande acesso à pornografia. Eu estou falando tudo assim, de questões estatísticas, né? A pornografia, o acesso fácil. Só que nós temos o problema da performance da pornografia, então eu tenho que ser tão bom quanto, né? Nós vivemos numa sociedade de culto ao corpo, então se eu não tiver com o corpo perfeito, se eu digo meninos e meninas, né, não vai dar certo. E de qualquer maneira, a geração Z se fala muito, né, de uma geração muito narcísica, de uma geração muito mimimi, né? Mas eu vou trazer a leitura que eu faço deles como uma radiografia, como um reflexo de algo que pertence a todas as outras gerações, né? E que eles servem como uma radiografia do que acontece culturalmente na nossa época hoje. Existe um contexto cultural que determina uma série de formas de relacionamento que antes não existiam. Você foi claro em dizer e falar da tecnologia, de como nós podemos e passamos a nos relacionar, a conhecer, a conversar com as pessoas através de mecanismos da internet, dos celulares, dos smartphones, dos aplicativos de relacionamento, né? Você conhecer é muito, né? O mais comum, você conhecer alguém por aplicativo de relacionamento. Então, na verdade, você está se relacionando com a sua fantasia de alguma maneira. Olha só, quer dizer, eu não estou me relacionando com uma pessoa de verdade, porque ela não está ali. Mas é uma fantasia, porque eu só acesso algumas partes dessa pessoa, algo que essa pessoa me informa. Né? Então, assim, o sexo passa a ser algo bastante assustador. Aí o sexo você está falando agora num eu tô falando de relação físico, sexual. num encontro físico. Sim. Aí nós estamos ali frente a uma série de sensações físicas que atingem as pessoas, quer dizer, são sensações táteis, visuais, auditivas, olfativas, gustativas, por que não dizer? Mas assim, caramba, a gente não estava esperando isso, porque quando nós estamos na frente da tela, o que a gente tem sim, nós temos um visual, tem um auditivo sim, mas não tem a outra pessoa. Exato. Nem a dimensão da outra pessoa na nossa frente. Exato. Então, assim, Freud já falava, né, que na verdade o desejo, ele está muito relacionado a uma fantasia, a uma questão narcísica,
né? Agora, nessa época onde realmente, de repente, você se deparar com esse outro em carne e osso, ainda mais se a gente pensar em pandemia, você... A gente teve alguns anos ali que foram dramáticos para as pessoas se encontrarem fisicamente. Sim, agora você imagina adolescentes de 12, 13, 15, né? Com a sexualidade brotando, e eles tendo que sublimar essa sexualidade, não é? Porque não podia haver um encontro real com o outro, não é? Não podia sair na rua e tal. Então eles se acostumaram com essa sublimação, né? Com essa renúncia pulsional, vamos dizer assim. Uma renúncia do encontrar outra pessoa fisicamente e nem se acostumar a esse encontro. Né? Eles precisaram fazer isso. Sim, mesmo aqueles que já estavam acostumados ao encontro físico com outras pessoas, muitas pessoas tiveram grandes dificuldades durante a pandemia de se aproximar ou de voltar a se aproximar depois. Mas então você está contando de pessoas, hoje adultos, por exemplo, que há 10 anos ainda não tinham nem começado uma aproximação física, mas já sabiam como conversar. Perfeitamente, Zona, pelo isso. telefone. Né? Então o outro virou algo, a alteridade, né? Assim, esse outro é um outro. Ele não está ali para servir a minha fantasia. E aí fica estranho, porque nós não sabemos como reagir. Nós não sabemos como reagir emocionalmente, fisicamente, com atos, comportamentos, movimentos e nem de pensamento, porque, puxa, mas quando eu estou conversando com outra pessoa ali, num aplicativo de comunicação, de mensagens, eu escrevo algumas coisas, mando uns emoticons ou coisas assim e... Estamos na completude. Tá tudo feito. E a gente tá, tranquilo. Quer dizer, na frente de outra pessoa a gente não sabe o que fazer. Exato. Né? Então de fato, a primeira geração que nasceu imersa nisso, né? E agregando a questão, então, que eu acho bem séria, da moçadinha que pegou a pandemia, né? Quando essa sexualidade estava despertando. Então, adolescentes, na fase realmente de adolescência, que teriam oportunidades ou possibilidades de estabelecer necessidades, namoros, né? Contatos físicos, e aí já não pôde naquele momento, naqueles anos. Você está me contando uma coisa também, eu quero trazer isso, porque me deixou uma coisa. As gerações anteriores, você está contando que a maior parte das gerações anteriores, nós estamos falando de nós também, a gente olha e diz assim, eita, o que é isso? Que estranho, que forma diferente. Acho que muitos simplesmente olham para isso e dizem, não concordo, está errado, porque é diferente. Então, Freud explica. Então, para a psicanálise, né, o encontro com o outro sempre foi uma coisa extremamente difícil. Né? E esse outro que representa algo que não sou eu, ou seja, que não está ali para me servir, para servir justamente a minha fantasia de que ele vai me completar. Isso, segundo Freud, desde a época da pedra lascada até o smartphone. Né? E ele diz também que a tecnologia, o desenvolvimento, ele não fala o termo tecnologia, mas todo o avanço, né, de uma tentativa de aproximar as pessoas, o trem, o telefone, né, houve essa possibilidade das pessoas poderem estarem mais perto através dessas tecnologias, né? Elas servem aparentemente para que essa proximidade aumente. Mas, como ele mesmo diz, tudo que apresenta uma solução, ao mesmo tempo, apresenta um problema. Então, a dificuldade desse encontro com o outro, eu e o outro, sempre existiu. Né? E aí a gente pode pensar numa coisa extremamente interessante.
que o primeiro a desenvolver uma tecnologia é o bebê. Qual é a tecnologia que o bebê desenvolveu? O dedão, né? O bebê, então, ele percebe que essa proximidade com o outro, com a mãe, digamos assim, ele tem algo de muito bom e tem algo de ruim, como a dependência que é criada e coisa e tal. Então ele pega a ferramenta que ele tem, que é o dedão, e aí ele vai satisfazendo com isso, com essa tecnologia, né? Qual o problema? O problema é que se ele alucinar demais, se ele ficar nisso só, ele morre. Ele não pode ficar nisso. Ele tem que aceitar o seio, né? E eu vejo que, de alguma maneira, esse é o problema que a gente pode, vamos dizer assim, fazer uma extensão para essa geração Z. Ou seja, os aplicativos, o meio de comunicação através do smartphone é uma maneira de eu usar o meu próprio dedão para trazer sensações para mim e tô bem. Mas você usa um termo forte, né? Porque aí é uma alucinação, no sentido de eu evito a realidade externa, o viver com a outra pessoa. Exato. É exatamente isso. Exatamente isso. Esse é o perigo. Por quê? Porque o desenvolvimento psíquico, a saúde psíquica na nossa condição humana é o encontro com o outro, é o encontro presencial com o outro, não é? Então, assim, não dá pra gente dizer que eles não estão se encontrando. Mas nós temos videogames, nós temos... Você conversa com um adolescente, mesmo com 24, 25, gente, é uma relutância em largar aquele videogame, né? Você falou, você não vai encontrar fulaninho, não vai na balada, não vai, bom, veja bem, né? Quer dizer, tem até um termo que eu esqueci agora, que é dos viciados em vida digital, né? Não sei se você sabe, eu esqueci o nome agora. A pessoa entra verdadeiramente em pânico sem o smartphone, né? Então virou algo assim, um vício. Eu preciso disso do meu lado, então não é incomum a gente ver pessoas, eu estou com alguém, e está olhando para o celular, como se, né, o meu grande companheiro, a minha grande alucinação, a minha grande droga está aqui. Quer dizer, você está contando que, de repente, muitas pessoas vão usar o smartphone, os aplicativos, essa comunicação virtual, para trazer sensações de bem-estar, aplacar sensações ruins. Só que... Inclusive uma completude sexual, né? Claro. Nesse sentido. Então, eu vou lá... Que a pessoa passa a chamar de sexual, de sexualidade, ou de uma satisfação sexual. E não é física, não é genital e não é no encontro físico com outra pessoa. Isso, não é genital. Né? Nesse sentido Então, do encontro com o outro. Por isso que aquela pesquisa chama um apagão sexual, porque assim, não, elas não têm encontro físico. Não tem. Mas tem outras formas de encontro. Só que você também está sugerindo que muitas dessas pessoas estão num mecanismo quase de evitação, então, daquele contato físico, real, com outra pessoa ali, grudada, porque simplesmente não sabe o que fazer. Tipo assim, pavor. Por quê? Porque também está se afastando daquele mecanismo virtual que, olha, ali está gostoso, é tranquilo, eu sei fazer. É interessante, porque você está falando assim, vem sempre uma coisa, nós humanos, nas culturas humanas, não arranjamos um jeito de ensinar atividades ou aproximações sexuais às crianças e adolescentes. Ensinar significa de maneira organizada, de maneira pedagógica, ou seja, olha, todo mundo aprende da mesma maneira. E aí nós temos a possibilidade de maneiras muito idiosincráticas, né? Porque assim, eu estou no aplicativo ali, eu me dirijo para sensações, buscas do que eu acho que faz bem para mim. Não é que eu acho, eu sei que faz bem mesmo, ou eu tenho sensações, eu tenho emoções e eu vivo buscando essas emoções. Não que elas sejam produtivas, que esse é outro problema também, né?
tem pesquisas que dizem que a geração Z também não é muito produtiva em termos de trabalho ali fora, né? Então, olha só. É uma geração. Então, não, só para a gente completar essa primeira, isso que a gente vinha falando, tem um filósofo chinês, coreano, não sei se você já ouviu falar nele, ele chama Bing Hancho. Ele é muito. Ele escreve muito, faz muita leitura da sociedade que a gente vive hoje, né? E ele fala no apagamento do Eros, né? Que é muito interessante. Ele chama de agonia do Eros, né? Mas pautando, né? E eu também, assim, eu acho que talvez a pergunta seja não só a questão sexual, mas assim, como estamos vivendo hoje os encontros, né? Os encontros presenciais, né? Entende? Quer dizer, porque antes da questão sexual você tem que ter vontade de ter um encontro com o outro, né? E isso diminuiu muito esse desejo, não só na geração Z. Essa questão de ficar viciado em tela, a gente sabe que não é só da geração Z. Não. E da pornografia também não é só da geração Z. E a questão narcísica, eu sei lá, um cara de 40, 45, de repente ele falha sexualmente, também não é só da geração Z. Então todos nós estamos muito mais ansiosos. Olha só, Ana, você está trazendo uma coisa para todo mundo que está ouvindo, assistindo ao vivo, assistindo depois no YouTube, seja da Rádio Vibe Mundial ou do Impassex, né, Instituto Paulista de Sexualidade, ou aí no Instagram do Café com Sexologia. Mas você está contando algumas coisas que merece a gente colocar atenção e ficarmos atentos para entender o que está acontecendo, para auxiliar no movimento social. Em algum momento isso vai mudar. Só que nós sabemos, nós estamos conversando aqui, nós não estamos propondo que tem uma solução, hein, gente? Volta todo mundo porque não. Que o mundo está em mudança. Não. Você sabe que no Japão já é oficializado, você pode casar com robô. Isso. Também isso já aconteceu na Arábia. Na Arábia também, né? Então, o que acontece? A gente não sabe para onde isso caminha. Mas que o encontro com a alteridade, ou seja, com alguém diferente de mim, virou algo bastante problemático, né? Ou seja, o pré-sexual é o encontro com o outro. Eu quero saber desse outro. Parece que a mensagem que você está dizendo é que nós precisamos compreender como que cada um de nós promove ou se permite a se aproximar do outro. Isso. Essa é a grande mensagem, porque assim, você está falando que não interessa se eu tenho 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, eu tenho que prestar atenção em mim para entender como é que eu me aproximo da outra pessoa. Para que eu vou me aproximar da outra pessoa? E assim, primeiro eu me aproximo, depois eu vou ter a possibilidade de um encontro de intimidade física, de intimidade sexual, de intimidade emocional. Isso, a palavra é perfeita. Intimidade. Estamos com medo da intimidade. Porque você está, assim, eu estou já chamando para um fechamento aqui, sim, porque é exatamente essa sensação que você está me passando. Nós temos que compreender que esses são mecanismos, sim, de uma geração, é óbvio, mas é uma geração que não é uma geração por ser uma geração. É uma geração porque tem um contexto histórico e social mediado por uma tecnologia diferenciada das gerações anteriores. E, no entanto, a grande discussão independe de ser dessa geração, mas depende de nós estarmos disponíveis para estar com outra pessoa. Perfeito. Fisicamente. Isso. Vocês ouviram? Essa é a grande mensagem. Sabe, Ana, eu gostaria de estar ouvindo você aqui. Eu venho contar para vocês que fazia muito tempo que eu não ouvia a Ana, porque nós chegamos a estudar juntos na faculdade. E assim, ouvir alguém que a gente ouvia lá na faculdade, né, conversando, assistindo aula, ouvir você trazer uma compreensão de mundo que move um indivíduo dentro de um contexto social, dentro de um contexto histórico, porque a gente
a gente diz, a geração, né? Essa geração, aquela geração. As gerações ganham nomes porque são leituras sociológicas. Porém, nós temos que entender a pessoa que chega aí na nossa frente no consultório, essa pessoa é um indivíduo. Ela está imersa nesse contexto? Está. Mas você está contando que primeiro o ser humano precisa, para estabelecer qualquer tipo de relacionamento de proximidade, olha, nem falei intimidade, é necessário estar lá, junto da outra pessoa. O que vai acontecer aí depende das duas pessoas poderem se juntar. Mas, se eu nem dou a oportunidade de chegar lá, vai ser um problema. Mas vai ser mesmo? Talvez não. Talvez não seja. Mas é que a gente... Porque, só complementando, né, e acho que eu já falei, vou falar de novo, a felicidade está no encontro com o outro, presencial. Essa é a felicidade. Essa é a pressuposição de sermos humanos. Isso. Estarmos em a movimento, mas... humana ainda, por isso que eu falei do robô. Isso, exatamente. Né? Estarmos na possibilidade do relacionamento. Nós queremos deixar essa mensagem para vocês que estão ouvindo ou assistindo. Também as pessoas ouvem muito no Spotify e nos streams de áudio. Bastante. Porque, afinal de contas, as pessoas saem por aí dirigindo, ouvindo alguma coisa. E assim, queremos deixar essa mensagem para vocês, porque nós precisamos pensar sobre as nossas vidas. Pensar já é um bom passo. Mas estou me sentindo dentro de um problema. Aí podemos auxiliar a reconhecer os novos caminhos. Mas eu quero agradecer à psicóloga Ana Richburg. Eu que agradeço. Ana, é um prazer. É ótimo estar aqui com você e trazermos essas mensagens para as pessoas. Obrigado mesmo. Um abraço para todos. Obrigada. Nos vemos domingo que vem, ao vivo, às 20h30, pela Rádio Vibe Mundial e pelo Instagram do Café com Sexologia. Até mais, gente.